Olha esse lugar, velho. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não conhece a Coral Cultura, muito prazer, eu sou o Lipe, biólogo marinho, aquarista há mais de 12 anos, pesquisador de corais e proprietário da Coral Cultura. Aqui, o nosso objetivo é construir uma cultura de valorização dos corais através da aquicultura sustentável, do desenvolvimento de pesquisas científicas e, claro, da criação de conteúdos informativos que realmente agreguem conhecimento à vida do aquarista. Aqui nós cultivamos e vendemos corais selecionados no mais alto padrão de coloração e saúde. No nosso site você pode escolher as suas mudas através de imagens reais daqueles animais, tanto na luz branca quanto na luz azul. E claro, os nossos envios são feitos para todo o Brasil com segurança e garantia. Então, se você quer trazer mais vida para o seu aquário e ainda apoiar uma empresa brasileira que luta por um aquarismo mais sustentável, é só acessar o nosso e-commerce coralcultura.com.br e escolher as suas mudas. E claro, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube para podermos bater a meta de 2.000 inscritos até o fim do ano. E também segue a gente lá no Instagram para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora voltar pro vídeo. E bom, pessoal, como vocês viram no vídeo passado, né, nosso vídeo terminou no momento que eu ia trazer para vocês, então, a segunda visita que eu fiz lá na Reef Master Bali, porém dessa vez na parte de cultivo de maricultura deles. Então, vamos lá. Bom, então, mais um dia de manhã, né, naquela semana, o motorista lá do TEN veio me buscar, fomos, né, para essa... Primeiro a gente foi para onde a gente tinha ido já para a instalação interna dele, de lá a gente pegou o carro e foi junto, né, eu, o Ten e o pessoal que trabalha lá com ele, inclusive o pessoal muito gente boa, molecada lá que trabalha lá, né, biólogos, enfim, até não biólogos, mas os caras apaixonados por coral, cara, apaixonado. Então, me dei muito bem com eles, obviamente, galera muito gente boa e, pô, tem como não ser feliz trabalhando num lugar desse, né? É difícil. Mas vamos lá, né? Então, chegamos no local, né? E esse local, basicamente, ele é uma praia. Essa praia ela é bem deserta, tem 2 hotéis, uma outra comunidade ali de pessoas locais que moram lá. E a praia é bem vazia. E aí eu vou deixar agora para vocês darem uma olhada como era o lugar do cultivo na hora que eu cheguei. Se liga. Agora vamos conhecer um dos lugares, né, de maricultura aqui da Reef Master Bali. Olha que louco esse lugar. Vamos ver o que tem de coral por aqui, hein? Partiu! Então é isso aí, pessoal. Olha a cor dessa água, né? Um mar fantástico, maravilhoso. Parecia que eu tinha... Eu juro por Deus, esse dia, quando eu olhei para esse lugar, eu falei, cara, eu acho que eu tô no céu. Eu morri, aconteceu alguma coisa, porque, cara, isso aqui não é na Terra, isso aqui, velho. Isso aqui, sei lá, cara. O que tá acontecendo, né? Aí chegamos lá, tudo mais, equipamos, né? Eu tava já com minha nadadeira, snorkel, máscara. E aí pegamos uma jangadinha, cara, um barquinho muito pequenininho ali. E tem até um vídeo, né, que eu fiz pro Instagram, acho que é o meu vídeo mais assistido do Instagram, cara. Que ele começa com este take de eu com o pessoal nessa barquinha ali, filmando na GoPro, indo em direção à parte da maricultura, né? Então... eu vou deixar esse trecho aí pra vocês verem também. E essa praia era interessante porque assim, ela tinha meio que uma barreira, como se fosse um recife mesmo ali no fundo. Então dessa barreira para trás, a água ficava bem funda, né, e bem mais escura, né, mais escura por conta da profundidade. E dessa barreira para trás era onde você tinha um recife de coral, você tinha águas absolutamente muito claras e tinha meio que uma clareira ali, né, em meio às rochas, aos recifes que tinham lá naturalmente, onde você tinha um fundo de areia e aí você tinha as prateleiras de cultivo, tá? Então paramos ali a jangadinha, né, encostamos ali perto e caímos pra água. E aí, cara, o negócio foi louco. Porque a hora que eu entrei na água, eu não tinha noção
da quantidade de coral que tinha lá sendo cultivada, assim, a quantidade de mesas. Cara, era uma coisa surreal, assim, assustadora. Eu vou estar deixando aí, como eu disse também, várias imagens para vocês verem, vocês curtirem um pouco desse momento aí comigo também, tá?
E aí, impressionantemente, até principalmente para as acróporas, cara, as acróporas estavam muito coloridas, muito. Eu não sei se na GoPro vai dar para pegar direito a coloração delas, mas cara, na luz do sol, as acróporas, cara, estavam assim, coisa mais linda, velho, uns tons de roxo, rosa, vermelho, verde, cara, uma coisa surreal, assim, estavam muito, muito, muito lindas, assim mesmo. Nunca, assim, na Grande Barreira você via algumas assim, né, algumas acróporas bem coloridas desse jeito, mas lá, cara, como eu acho que rola uma seleção genética, né, bem boa, porque tipo, o cara que tá lá mergulhando para pegar uma variação nova de coral pra fazenda, ele não vai pegar qualquer coisa, né, então ele vai certeiro naquele coral que tem uma cor que destaca melhor e vai aprimorando aquele coral, então, cara, a seleção dos caras lá era realmente impressionante, né. Mas a gente não via só acrópora, né, o SPS. Tinha muita goniópora, muito torche também, muito torche. Então, assim, uma variedade enorme desses corais. As gônias também, cara, tinha umas gônias que você falava, cara, isso aqui não precisa nem de LED, meu, isso aqui tá maravilhoso desse jeito, né? Assim, muito, muito impressionante, né? E as estruturas, elas eram feitas de ferro, basicamente, acho que aquelas armações de ferro, tipo de obra, né? E os corais, eles eram presos com uma borracha de pneu. Então, eles estendiam, assim, a borracha, e aí ela ficava meio que duas abas assim, né? Botava e travava a base do coral nela. E outra coisa interessante, que eles mesmos que fazem essas bases, quando você vê a base de cultivo Indonésia lá tudo mais, é uma base que eles fazem de concreto, eles fazem lá, jogam no fundo do mar mesmo e vai colando lá os corais e abraço. Aí a gente, né, cara, eu fiquei que nem um pinto no lixo, né, parecia uma criança. Aí a gente foi, né, filmei ali, vimos vários corais, cara, nadamos ali tudo em volta, vários peixinhos também, né. Lugar assim muito, muito, muito bonito, assim, maravilhoso. E aí até veio uma questão na minha cabeça, né, que eu conversei com eles, que é tipo, cara, como ninguém vem aqui, né, e depreda, não acontece alguma coisa, né, pega os corais. E eles falaram que eles têm uma parceria, né, muito forte com os locais daquela praia que protegem aquele ambiente, né, então, por mais que seja uma área pública e tudo mais, tem um hotel ali e tal, mas os locais que moram ali, estão lá o dia inteiro, todo dia, eles meio que supervisionam aquela região, tomam conta de lá, né, para que justamente não tenha nenhum problema desse tipo, né. Bom, e aí a gente ficou um tempinho, né, ali mergulhando naquele ambiente, né, vendo aqueles corais, assim, aquela coisa louca. Aí a gente voltou pra terra, né, e aí quando eu voltei já pra areia, olha como a cultura dos caras, né. Eu cheguei na areia de volta com eles lá, eles falaram, ó, já encomendei, já chegou o almoço pra gente poder comer agora. Aí eu, caraca, beleza, né. Só que aí, galera, aconteceu uma coisa meio complicada, porque a gente começou a comer, era tipo um bandeco, né, um PFzão, uma marmita dos indonésios. Só que lá a comida é muito apimentada, né, só que quando eu tava indo nos lugares, nos restaurantes, eu pedia sem pimenta e beleza, né. E aí chegou lá, mano, era um arroz com porco, legumes, cara, top, tava morrendo de fome. Aí eu já comecei, na mão mesmo, viu, não tinha talher, era na mão mesmo, mandando ver ali, só que na segunda montada que eu dei, o Terno virou pra mim e falou assim, ah, você gosta de spice, né, você curte apimentado, né. Na hora que ele falou isso, eu olhei pra ele, tipo, fudeu. Aí o calor já começou a subir, cara. Eu juro por Deus, parecia que eu tava cuspindo fogo da minha boca. Só que, cara, como é que eu ia falar pro cara? O cara me buscou no hotel 2 dias, me levando nos lugares, me arranjou a comida. Como é que eu ia falar pra ele que eu não gostava daquilo? Não tinha como, velho. Senta a bunda e come tudo, né, velho? E foi isso que eu fiz. E eu, mano, eu juro por Deus, galera, eu lacrimejava, velho. Mano, tava difícil. Acho que foi, assim, a comida mais apimentada que eu já vi na minha vida, velho. Assim, eu pegava assim, comia na frente dele, quando ele virava, eu tipo... Então, parecia que eu tava cuspindo fogo, velho. Juro por Deus, foi bizarro. Se o Terno estiver vendo esse vídeo agora, você tá sabendo, Terno, mas tamo junto. Eu comi, tava uma delícia, mas, cara, o prejuízo foi grande ali, velho. Mas beleza, vamos voltar pro foco da história. Depois da gente comer, né, ele falou, ó, chega aí que eu vou te levar pra mergulhar um pouquinho, que a maré tá baixando, então a gente tem que ir rápido. Né, isso é uma outra coisa importante, que lá você não consegue chegar nessa parte da fazenda dele se a maré estiver baixa. Porque os corais que tem no meio do caminho começam a ficar pra fora d'água e você não passa, né? Então tem que ser no horário certo, né? E uma coisa muito legal é que, como vocês viram nas imagens, cara, esse dia tava assim, perfeito. Não tinha uma nuvem no céu, o sol maravilhoso, a água absolutamente transparente, tanto que até quando a gente entrou na água, ele virou pra mim e falou assim, cara, isso aqui foi Deus, porque eu quase nunca vejo esse lugar com essas condições. E hoje você tá aqui e, cara, isso aqui foi um presente, porque o jeito que tá aqui hoje não tem como ficar melhor as condições. Então, assim, mais uma, né? Mas aí, beleza. Aí ele falou, ó, vamos lá dar um rolê aqui em volta pra gente ver mais alguns corais e tal, e antes que a maré baixe, né? E aí a gente vai embora. E aí eu não sei se eu filmei, galera, eu vou ver se eu acho isso, tá?
mas eu encontrei uma anêmona carpet quase fora d'água. Ali andando na areia, você via uma carpetzona assim, numa pocinha de maré, metade fora d'água ali quase. Então você já via ali aquela diversidade. E aí a gente entrou para mergulhar nesse lugar. E assim, esse Recife, vocês vão reparar, primeiro, tá, galera, já peço desculpa porque as imagens estão truculentas, balançando, que era muito raso, circulação, tomando cuidado para não quebrar coral, não me cortar, né, e mó confusão. E assim, tem um lugar que a gente passava lá, que assim, os corais estavam assim, a uns 15 centímetros da minha barriga, então assim, tinha que encher o corpo de ar e molhar o máximo possível, ainda querendo filmar e olhar tudo, então aquela loucura, né. Mas aí entramos, e aí, como eu tava falando, diferente da Grande Barreira, por exemplo, que você vai ver um Recife que, cara, é coral pra dar com pau, você não tem um espaço quase livre, colônias e colônias e colônias. Nesse ambiente, você já via ele um pouco mais degradado, tá? A gente não encontrava colônias enormes de corais, de acróporas, esse tipo de coisa, tá? Encontrava peças um pouco menores. Porém, foi o único lugar onde eu encontrei torche da natureza lá, tá? Então a gente viu alguns torchezinhos lá, meio difícil de filmar porque é curioso isso, cara. Os torches tinham muito esqueleto de coral morto, e você reparava que os torches, eles ficavam bem meio na sombra, assim, sabe? Meio que entre os galhos de corais mortos. Você não via uma colônia de torche no raso ali, exposto a uma luz muito forte, sabe? Curiosamente, elas estavam sempre meio entre os galhos de corais mortos, esses torches, o que também, para dificultar a minha vida, era mais difícil ainda de filmar, né? Vi também algumas paletôs, acho que foi o único lugar que eu vi paletoa também, assim, no Recife ali, né, no mar, na Indonésia, né, no Brasil já vi, tem um vídeo sobre isso também, né, vou deixar aqui no card. Então vimos, né, torche, vimos paletô, e aí foi isso, aí fizemos esse mergulho ali em volta, tudo mais, e encerramos o dia, né, digamos, por aí. Mais uma vez, né, o Ten fez questão de me levar de volta pro hotel com o motorista dele, e assim se encerrou, né, essa aventura aí da Fazenda de Coral, do Reef Master Bali. E eu queria primeiro finalizar esse vídeo deixando, cara, o meu sincero agradecimento aí ao Ten, a toda a equipe da Reef Master Bali, tá? Porque, cara, o que esse cara fez por mim é uma coisa indescritível, assim, o cara não me conhecia, me levou até lá, né, às custas dele, dedicou o dia inteiro dele para me apresentar as coisas, me explicar, conversar comigo. Não satisfeito, me chamou para ir num lugar que ele é totalmente exclusivo, que ele não leva quase ninguém para conhecer. Dedicou mais um dia inteiro a ficar comigo, a conversar, me levar de volta. Então assim, cara, você vê a pureza da pessoa, né, a boa vontade dela, porque, cara, por mais que ele queria, né, que eu virasse um importador dele para comprar os corais dele, cara, ele não sabia, nem me conhecia, não sabia o que poderia acontecer ou não, sabe? É um cara que até hoje eu mantenho o contato, a gente conversa bastante, é um cara que tem uma visão de negócio muito legal, e, cara, eu tenho um carinho enorme por ele, né, uma gratidão, assim, eterna por essa empresa, por esse cara, por tudo isso que ele fez. E esse vídeo, na verdade, eu fiz questão de fazer, né, esses 2 vídeos, justamente como uma forma de retribuir tudo que esse cara fez por mim, porque foram experiências que eu tive que eu jamais vou esquecer na minha vida, e que uma pessoa que não esperava nada em troca, né? Então, se você estiver vendo isso aí também, tamo junto demais, cara, muito mesmo. Muito obrigado, de verdade, tá? Espero que cada vez mais a gente veja os seus corais aqui no Brasil, que toda essa dedicação aí que você tem é uma coisa fenomenal, né? E eu espero um dia, de verdade, não só eu vou voltar com certeza, te prometo isso, tá? Mas quem sabe um dia a gente não consegue criar não um negócio, né? Mas criar uma ideia, né? Que eu tenho aqui na minha cabeça de a gente fazer expedições de aquaristas, né? Para esses lugares, Indonésia, Austrália, obviamente guiadas, né? Por um guia técnico, tipo eu, né? Biólogo, aquarista, dono da coralcultura, mas que também conhece esses lugares, que já foi, né, lá no Reef Master, né, na Grande Barreira, em alguns laboratórios da Austrália, da Indonésia. Então, eu penso muito em no futuro ter um projeto desse também, de poder levar os aquaristas para conhecer esses lugares, né? E fazer uma visita, né, um turismo mais técnico, de aquarista nerd que quer ver coral, que quer aprender, que quer conhecer, né? Então, se Deus quiser no futuro aí, né, no futuro mais distante, quem sabe a gente não consegue organizar uma coisa desse tipo, seria muito legal, não só para proporcionar isso, né, para os aquaristas, mas também para poder trazer um pouco mais desse mundo, desse outro lado do mundo, né, um pouquinho mais para perto da gente aqui no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham de verdade aí curtido essa duplinha aí de vídeos. Para mim foi muito especial fazer esse vídeo, lembrar de tudo isso. É isso aí, lembrando, se inscrevam no nosso canal, deixem o like e, por favor, sigam lá o Reef Master Bali,
Mandem uma bandeirinha do Brasil com CC, comenta lá, dá o nosso suporte pros caras que eles merecem, né? E para eles saberem que vocês são brasileiros, que vocês estão acompanhando daqui e que vocês também torcem aí por eles, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto demais. Muito, muito obrigado e até a próxima, né? Fui!